Boa tarde, pessoal. Bem, hoje vou fazer então o terceiro vídeo da nossa série sobre o imperialismo europeu, ainda dentro do espaço europeu, iniciando no período da Idade Média e chegando até os tempos modernos. E o espaço que vai ser abordado hoje, a região que vai ser abordada hoje, é a das Ilhas Britânicas, especialmente então o imperialismo do Estado inglês, inicialmente por muito tempo voltado aos seus vizinhos de origem céltica, principalmente o país de Gales, depois a Irlanda e também, mais adiante, a Escócia, mas também o Império, se pode chamar assim, mas enfim, as vastas possessões territoriais que a monarquia inglesa, a partir da ascensão dos normandos, veio adquirir na França continental como um feudo do rei francês, mas com uma grande autonomia, grande independência, e que originou disputas prolongadas durante vários séculos e que culminaram no que foi chamado a Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 a 1453, que determinou ao seu final a retirada praticamente completa dos ingleses do território continental europeu, onde só ficaram com uma pequena praça de Calais, que foi devolvida já por volta de 1555, já num outro contexto. Bem, o que é importante ressaltar de início é o seguinte: as Ilhas Britânicas foram, ou melhor, a Grã-Bretanha, a ilha Grã-Bretanha, foi um dos territórios conquistados por Roma e teve a presença do Estado romano, das estruturas romanas, durante um período de praticamente 4 séculos, mas que não alcançou em nenhum momento a ilha vizinha da Irlanda e tampouco a maior parte do norte, onde viviam os povos, na época conhecidos basicamente como Pictos, que era um outro povo celta. Depois teria ainda alguns britânicos, bretões, e mais adiante os irlandeses, que eram conhecidos como Scoti, que passaram da Irlanda para o que hoje é a Escócia. Foram áreas que não foram abrangidas pelo Império Romano. E outro ponto, que a romanização da Grã-Bretanha, ela não foi tão intensa como ocorreu, por exemplo, na Gália, na Ibéria, enfim, em outras partes da Europa Ocidental, tanto que, no momento em que os romanos, por uma série de pressões, abandonaram militarmente a ilha, por volta do ano 410 da era atual, não se formou nenhum tipo de Estado, nenhuma coisa com um legado romano. Os que vieram a dominar a maior parte da ilha, que hoje se chama de Inglaterra, eram lideranças, assim, grupos de povos germânicos que viviam do outro lado do Mar do Norte, que eram conhecidos como anglos, saxões e jutos, né? E que empurraram, num período relativamente rápido, de cerca de um século e meio, as populações celtas, que eram romanizadas, mas não conservaram, eram cristianizadas, romanizadas, mas não conservaram a língua, nenhuma versão vulgar ou a própria língua latina, foram empurradas para o oeste e noroeste da ilha. Depois teve um período longo
do século V, VI até o século VIII, onde houve uma convivência e onde eram vários pequenos reinos anglo-saxões, e não havia uma unidade, e assim como no lado celta, no lado que seria Gales, da mesma forma, entre os bretões do norte, que é a região do Strathclyde também, não houve uma unificação. Os saxões anglo-saxões se converteram por volta do ano 600, mas a igreja anglo-saxã não era a mesma igreja celta. Os irlandeses, por sua vez, se converteram até antes, através de um missionário bretão, que é São Patrício, e era uma situação bastante ainda fragmentada quando ocorreu a primeira grande incursão dos nórdicos, basicamente dinamarqueses, a partir do saque do mosteiro de Lindisfarne, no nordeste da Inglaterra, já próximo à fronteira com a atual Escócia, que foi o início de uma fase bastante turbulenta e foram invasões militares e colonizações, tanto que uma boa parte do nordeste da Inglaterra, a região da Nortúmbria, ali York, né, que era uma cidade romana, Eburacum, durante a época se chamava Iofrich, sendo Wich um termo nórdico relativo a Porto, exerceram uma grande influência, inclusive na língua que viria a ser o inglês antigo era uma língua muito mais próxima do alemão, do holandês, recebeu várias contribuições nórdicas, e sob pressão desses nórdicos, que também incursionaram para a Irlanda, para a Escócia, para as ilhas adjacentes, começou a haver um movimento de unificação dentro da ilha em torno do reino de Wessex, com soberanos como Alfred o Grande, já em finais do século IX. E aí se formou, então, a partir daí se formou um reino da Inglaterra, com esses seus vizinhos. Gales nunca conseguiu formar uma monarquia unificada, a Escócia sim, Irlanda também não, eram vários principados. E mais ao final desse período vão acontecer duas coisas. Vai acontecer a formação de um grande império dos dois lados do Mar do Norte, a partir do rei dinamarquês Canuto, por volta do ano 1016, e depois de uma série de disputas à sucessão do trono inglês, ocorre a invasão dos normandos, no ano de 1066, que conquistam a Inglaterra, derrotam o último rei saxão, e estabelece um novo regime, um novo momento para a história da Inglaterra e das Ilhas Britânicas. É a partir da conquista normanda que se pode falar então, num nascimento efetivo do Estado inglês e do expansionismo desse Estado inglês, que era, como todos da época, assim, um Estado de base feudal. Os normandos, o que eram esses normandos? Uma elite, uma nobreza de origem nórdica, dinamarquesa principalmente, que havia se instalado na costa do Canal da Mancha, relativamente próximo a Paris, na desembocadura do rio Sena, até a península de Cotentin, e se tornou um senhor feudal da corte, inicialmente carolíngia, depois trocado pelos capetingios, com muita força. Exercia domínio, inclusive, na área adjacente da Bretanha e em várias outras regiões, mas eram, então, já uns nórdicos afrancesados, latinizados. Também exerceu uma influência enorme o ingresso dos normandos na própria língua inglesa, e se estabelece, então, um sistema político que é feudalismo, mas com um poder muito forte desde o início do monarca, do rei,
com seus barões. Essa elite normanda ela vai aos poucos se fundindo com a elite saxã anterior, anglo-saxã anterior, e vai estabilizando o domínio do território e vai iniciando uma expansão. Essa expansão dessa Inglaterra normanda em direção tanto aos vizinhos a oeste na própria ilha, ou seja, os galeses, a região de Cornwall, que já tinha sido ocupada em parte pelos anglo-saxões anteriores, e a própria Escócia, e também na Irlanda. Começa essa monarquia inglesa a se expandir, lembrando que, ao mesmo tempo, ela tinha um braço continental, não como o rei da Inglaterra, mas como o duque da Normandia, que era um vassalo do rei da França, que em muitas circunstâncias era mais fraco do que ele. E nesse cenário, então, a partir do século XI, e mais ainda no século XII, a gente pode começar a falar de um expansionismo inglês, nesse contexto anglo-normando, sobre os vizinhos. Já mais adiante, o que ocorre também? Durante boa parte do século XII, já estamos aí ingressando no período das Cruzadas, ocorre um fortalecimento do poder real francês, dos capetinhos, que disputa e conquista vários territórios desse seu vassalo, que é o Duque da Normandia e rei da Inglaterra. Um dos pontos decisivos foi a derrota do rei João, que é conhecido como João Sem Terra, já em 1214, na Batalha de Bouvines, na região entre a França e a atual Bélgica. Há uma retração desse poderio anglo-normando no território da França, mas há uma grande expansão dentro da ilha britânica, dentro da Grã-Bretanha, com a efetiva conquista de Gales, iniciada pelos sucessores do rei Guilherme Conquistador, já no século XII, ainda no século XII, e concluída com a vitória do rei Eduardo I, que a partir do ano 1284 se proclama, acaba com a independência de Gales, que tentava se unificar num único principado, e se proclama soberano em Gales, e a partir daí o seu herdeiro passa a ser o príncipe de Gales. E os anglo-normandos também se estabelecem com a sua nobreza na vizinha ilha da Irlanda, além de exercer pressão sobre a Escócia. Bem, o que ocorre na Irlanda é que a Irlanda já tinha, principalmente em torno da que hoje é a capital, Dublin, que fica no mar da Irlanda, ou seja, voltado para a Grã-Bretanha, tinha os vikings, eles tinham se estabelecido, mas tinham logo se misturado, se fundido a população irlandesa, entrado junto com as elites irlandesas. E o que vai ocorrer a partir do século XII é um ingresso, a partir do rei Henrique II. Aí a gente tem a dinastia que é sucessora dos normandos, é na mesma linha, que são os Plantagenets e os Angevinos. Eles, em princípio, chamados por um dos reinos em disputa na Irlanda, eles se estabelecem do outro lado. Vai uma nobreza anglo-normanda considerável para a Irlanda, mas com o passar do tempo ela também se funde, se mistura. São esses anglo-irlandeses mais antigos que acabam, inclusive, adotando a própria língua céltica e os costumes. Então essa é uma primeira onda de invasão. Ao norte, esse mesmo expansionismo do
do rei Eduardo e dos seus sucessores, já nos finais do 13, início do 14, vai resultar em conflito muito aberto com a Escócia, tentativas de ocupação, da conquista do reino da Escócia. Aí se tem a chamada Guerra de Independência da Escócia, onde se destaca um nobre escocês, que é William Wallace, que é executado pelos ingleses, mas a Escócia consegue se subtrair e assim permanece fora da alçada direta da Inglaterra, até que ocorra a fusão, por uma questão dinástica, a fusão dos dois reinos, quando a rainha Elizabeth Tudor, a Elizabeth a Grande, morre em 1603, e o único herdeiro é justamente o filho da sua prima, Mary Stuart, que ela tinha mandado executar em Londres, que é tema de muitas peças. Mas, enfim, aí ocorre uma fusão. Não uma fusão, os dois reinos têm o mesmo governo, e mais adiante, já no século XVIII, com o fim dos Stuart, que vai ocorrer o ato de união. Mas Gales, já nesse momento, a partir desse momento, já é dominada, se integra ao Estado inglês, e que não impede, não obstante, diversas revoltas que vieram a ocorrer, sendo que em uma dessas revoltas, um dos nobres galeses que participou dessas revoltas, depois viria a ser um dos seus descendentes, viria a ser nada menos que o Henrique Tudor, que seria o Henrique VII, avô da rainha Elizabeth, pai do Henrique VIII, que viria a vencer quando no século XV a Inglaterra entra numa convulsão muito grande, que coincide com a sua derrota final na Guerra dos 100 Anos, que são a Guerra das Duas Rosas, entre as duas dinastias, facções, a rosa branca dos Lancaster e a rosa vermelha, a rosa branca dos York e a rosa vermelha dos Lancaster, que acaba sendo... Enfim, esse monarca tem origens galesas e vai fazer, de certa maneira, uma aproximação, e vai começar a surgir nesse momento uma primeira ideia de uma Grã-Bretanha, mais do que uma Inglaterra. Um ponto importante, um ponto talvez decisivo nessa formação do imaginário de se sobrepor à Inglaterra, uma Grã-Bretanha, vem a ser a apropriação pela elite, pela monarquia anglo-normanda, do maior mito de origem galês, celta, bretão da Bretanha também, que é o rei Arthur. Que aparece, vamos dizer, ele aparece como sendo mais do que meramente, ele se transforma de mais do que meramente na sua origem, era um guerreiro britânico em luta contra os saxões, se transforma num fundador de uma monarquia britânica, lembrando que a lenda arturiana dizia que ele tinha desaparecido numa batalha contra os saxões, tinha sido traído pelo seu filho Mordred, e tinha desaparecido e talvez não tivesse morrido, algo como El Rei Dom Sebastião de Portugal em Alcácer Quibir, quer dizer, na verdade, um pouco inspirado nisso. E no século XII, meados do século XII, já sobre Henrique II, os monges da Igreja Católica na Inglaterra descobrem o túmulo do rei Arthur na região de
Glastonbury, que hoje é lugar de festivais de rock, tudo, é um sítio arqueológico. Ou seja, tem a descoberta, tem o livro, que é um livro de história, ficção com áreas de história, que é a história Regum-Britannia, de um bretão normando, que é o Geoffrey de Monmouth, que passa a transformar essa figura, que era uma figura celta, eminentemente, numa figura basilar de uma coisa maior, de uma Grã-Bretanha que é adotada. Pois bem, num segundo momento, já num terceiro momento, que ocorre com relação à Irlanda, ocorre esse primeiro influxo. Esse influxo ele é diluído, embora exista assim uma suzerania nominal, de certa forma, de Londres e da monarquia inglesa na Irlanda, e esses primeiros anglo-normandos se diluem, se fusionam à população irlandesa, mas vai haver um segundo momento, já no momento em que a Inglaterra consegue alcançar um novo patamar de estabilidade, começa a impor um regime absolutista através da monarquia dos Tudors, e depois nós temos a reforma, ou seja, a cisão da monarquia inglesa e do Estado inglês em relação a Roma, pela decisão de Henrique VIII em abandonar o catolicismo e criar uma igreja própria. Ainda existiam outras igrejas reformadas não oficiais dentro do território, tanto inglês, quanto galês, quanto escocês, e há um novo influxo de expansão para a Irlanda. E esse fluxo começa a se retomar no século XVI, e ele se transforma de uma maneira ainda mais forte a partir do século XVII, inclusive já no contexto em que ocorre a guerra civil, em que o rei Carlos I, sucessor do rei Jaime, que era o primeiro Stuart, ele é deposto e depois executado, decapitado, se faz a Commonwealth, né, com Oliver Cromwell, e a Irlanda, num momento em que a Inglaterra já começa a se expandir em direção a colônias, principalmente na América do Norte, ainda não na Índia, nem tampouco na África, mas já na América do Norte e no Caribe, a Irlanda vai se transformar numa base forte vamos dizer, da experiência colonial. E isso vai se tornar, de fato, mais acentuado, mais decisivo ao longo a partir do século XVII até chegarmos ao início do século XX, quando a Irlanda, isso depois enfrentou diversos momentos de fome, várias ondas de emigração para as Américas. Aí depois, às vezes, os irlandeses se revoltavam no contexto de guerras continentais na Europa, que tinham algum apoio, principalmente da França, eventualmente da Espanha. E aí já a questão permanecia como vamos dizer, uma pedra no sapato do Estado britânico. E um ponto importante, a parte norte, extremo norte da ilha, acabou com um influxo grande de colonos protestantes, se transformou, o que é o Ulster, né? Se transformou que é um enclave que se tem até hoje, que é a Irlanda do Norte. Bem, eu queria passar então aqui alguns mapas que mostram essa evolução. Bem, inicialmente, o que a gente vê aqui é o impacto dos vikings, ainda no contexto de uma
Grã-Bretanha ainda dividida em vários estados anglo-saxões e galeses, o grande influxo dos nórdicos em toda a extensão da Europa, incluindo o Mediterrâneo e depois também para o espaço da Rússia. Depois, este mapa aqui a gente consegue ver o grande império que se formou entre os dois lados do Mar do Norte, Dinamarca, Noruega e Inglaterra, sob o rei dinamarquês Knut. Aqui a gente tem toda a evolução do domínio dos ingleses, do Estado inglês, sobre os vizinhos celtas, nas ilhas. E finalmente aqui, já no tempo moderno, o impacto da conquista inglesa sobre a Irlanda. Um exemplo visual bastante importante do que é essa conquista britânica não, anglo-normanda, sobre os seus vizinhos celtas, está nesse castelo mandado construir por Eduardo I, rei da Inglaterra, em Gales. Caernarfon, esse castelo. E um outro ponto interessante de observar, a gente tem aqui toda essa disputa ao longo do século XII, XIII, XIV, que depois chegaria até a Guerra dos 100 Anos, entre a monarquia francesa, entre o rei francês e o seu vassalo de origem normanda, que era o Duque de Normandia, depois rei da Inglaterra. Bem, acompanhando esse vídeo, depois, no meu perfil de História para Toda a Gente, vocês poderão ver o material que eu utilizei, esses mapas, essas ilustrações, os livros, de uma forma mais, vamos dizer, mais fácil de visualizar e que complementa essa apresentação. A próxima desta série deverá se voltar mais para o centro e norte da Europa, a região da Alemanha, do Báltico, e abordará a expansão tanto militar, através das ordens religiosas, quanto comercial da sociedade, vamos dizer, germânica em direção ao Báltico e ao leste da Europa. Então, muito obrigado, pessoal, boa noite.